Bom dia na presença do Santo Espírito de Deus, minha amada família de oração. Juntos nós somos mais fortes e as nossas orações unidas têm muito poder. Juntos nós somos um exército de oração. Diz assim comigo: eu recebo a minha bênção, o meu milagre e a minha vitória, em nome de Jesus. Amém? Creia de todo o seu coração. Vamos estar fazendo uma oração de agradecimento para começar esse dia, agradecendo aquele que nos deu a vida, agradecendo aquele que nos deu o ar para respirar. Redobre sua atenção para o que eu vou falar agora. Você conhece alguém que já foi vítima de feitiçaria? Você conhece alguém ou você já foi? Você sente que alguém lançou uma praga contra a tua vida? Um peso espiritual, parece que as coisas não fluem. Você sente uma sensação que parece que alguém está fazendo algo contra você. Existem pessoas me ouvindo aqui agora, nesse momento, me revela Deus, que você já viu na porta da tua casa obras de feitiçaria. Tem empresários me ouvindo aqui que na porta da tua loja, na porta do teu trabalho, você já viu obras de feitiçaria. E você percebeu que o teu negócio, a tua loja, começou a desandar depois que você viu aquela feitiçaria ali. Existem pessoas que o casamento está sendo afetado. Existem pessoas que a vida financeira está sendo afetada. Existem pessoas que os filhos estão sendo afetados. Porque alguém fez uma bruxaria, uma feitiçaria, uma macumba, tradicionalmente conhecida como macumba. E fizeram essa obra do mal para destruir a tua casa, destruir a sua vida. E por essa razão, nós vamos fazer um clamor de guerra espiritual, uma intercessão por tua casa, por tua vida, para que os demônios sejam expulsos, para que toda obra do mal seja quebrado e que todas as vitórias que pertencem a você cheguem na sua vida. Vai ser forte demais e Deus tem muita bênção para liberar para nós. Vamos orar? Coloca aqui nos comentários o seu pedido de oração, amém? E digita a frase: eu recebo a minha vitória, eu recebo a minha bênção, eu recebo o meu milagre. Coloca aqui. Se você quiser, só coloca assim, ó, eu recebo. E a gente já sabe o que é que você quer receber. Você quer receber a bênção, o milagre e a vitória. Toma posse e vamos orar nesse instante com muita fé. Oremos ao Senhor. Bom dia, Espírito Santo da verdade. Na tua presença poderosa e majestosa, nós estamos aqui, Senhor, na tua presença nesta manhã. Eu creio, nós cremos e nós recebemos a bênção, o milagre e a vitória em nossas vidas. Ó Papai querido, eu quero apresentar a todos que me escutam nesta hora as ovelhas que o Senhor me deu, os discípulos e as discípulas que o Senhor me concedeu, os filhos e as filhas na fé que o Senhor me deu aqui neste canal de oração. Vem, Senhor Deus, com o teu poder, com a tua graça. Vem, Senhor Deus, sobre esta vida, sobre esta casa, sobre esta família. Repreende todo o mal, quebra as maldições e traz sobre nós a bênção, o milagre e a vitória. Em nome de Jesus, o teu Filho amado, nós oramos com fé, nós te pedimos com fé porque cremos que o Senhor é poderoso para fazer o impossível e o sobrenatural em nossas vidas. Deus, nós te pedimos em nome de Jesus a bênção deste novo dia em nossos corações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós recebemos a bênção, o milagre e a vitória
em nome de Jesus, e todos digam amém. Amém e graças a Deus. Antes de ler o versículo da manhã de hoje, eu quero relembrar a vocês para você enviar a oferta, se você não enviou ainda, tá? No valor de apenas R$12. Contribua na obra de Deus e o Senhor te recompensará. Os R$12 da tua vitória, os R$12 da bênção, os R$12 que representa as 12 bênçãos de vitória na sua vida. Se possível, manda hoje, ou manda amanhã, ou manda mais tarde. O número Pix da Igreja Nascidos para Vencer, você já conhece, né? É o CNPJ da nossa congregação. Nos ajude nessa missão. A sua oferta ajuda demais na obra de Deus. Vamos ler a palavra do Senhor? Eu falei assim, Deus me dá uma palavra para esta manhã, e o Senhor me deu uma palavra muito poderosa que eu quero colocar aqui na tela, que está em Efésios, no capítulo de número 1, verso de número 3. Olha só o que a Bíblia diz. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Com todas as bênçãos, diz assim, ó, eu sou abençoado, abençoada, com todas as bênçãos de Deus, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Redobre sua atenção para o que eu vou falar. Quem é abençoado por Deus jamais será amaldiçoado por ninguém. A bênção de Deus está sobre a sua vida. O inimigo tenta colocar embaraços para tentar nos parar, mas ele não consegue. Porque existe uma bênção especial sobre as nossas vidas. E essa bênção que está sobre nós, ela nos defende e nos protege, porque é a própria mão de Deus que está sobre você. É a própria mão de Deus que está sobre a sua vida, sobre a sua casa. Porque nessa vida, preste bem atenção nisso, nesta vida, nós precisamos ter fé. Porque a fé é tudo que nós precisamos para viver os milagres de Deus. Quem tem fé tem tudo. Porque a fé, ela se comunica com Deus. Note que os milagres da Bíblia aconteceram por meio da fé. Que as curas da Bíblia aconteceu por meio da fé. Olha como é necessário ter fé. Se creres, verás a glória de Deus. Então a fé nos permite viver milagres. O anjo Gabriel disse para Maria a seguinte frase: para Deus, nada, absolutamente nada, é impossível. Ou seja, tudo é possível para Deus e nós precisamos acessar esse sobrenatural. E para acessar isso é necessário a fé. A fé é como se fosse uma chave. Preste bem atenção nisso. A fé é como se fosse uma chave. E o milagre é uma porta. E quando você pega a chave, você coloca na porta, você vira a chave e a porta se abre. E você entra, você tem acesso àquele lugar. A fé é a chave e a porta é o milagre.
Entrar por essa porta é viver os milagres. O que eu quero dizer com tudo isso que eu estou te falando é que se nós exercermos a nossa fé, milagres vão acontecer, mas deixa eu te contar uma coisa. O adversário, preste bem atenção nisso, o adversário sabe que a sua fé remove montanhas. O adversário sabe que a sua fé faz que o milagre aconteça. Então, o que o inimigo mais quer destruir em nossas vidas? Se a fé é aquilo que nós precisamos para viver os milagres de Deus, se a fé é aquilo que nós precisamos para viver os sonhos de Deus, para viver o impossível, para viver as vitórias, então o que o inimigo quer mais destruir? O que o inimigo quer mais destruir na humanidade, no mundo inteiro, é a fé. Porque o adversário sabe que se ele conseguir destruir a fé de uma pessoa, ele vai destruir a vida dessa pessoa inteira. Isso aqui é muito sério. O inimigo sabe que se ele destruir a fé da pessoa, a pessoa está perdida da vida, porque um homem e uma mulher que perde a fé, perde tudo na vida. E olha só que curiosidade. Preste bem atenção nessa curiosidade que eu vou te falar. A fé só tem 2 letras. A fé só tem 2 letrinhas. A letra F e a letra E. E um acento no E. Pastor Bruno, o que isso significa? Isso significa que a fé tem 2 letras. A fé é uma palavra bem pequena. E Jesus ainda diz que aquele que tiver fé do tamanho de um grãozinho de mostarda vai ordenar a um monte que se transporte para os mares. Então, a fé é uma palavra pequena, de 2 letras, mas tem um significado infinito. Olha só que curioso. A fé é uma palavra de 2 letras, uma palavra pequena, mas tem um significado gigantesco, um significado grandioso. Lembra de Jó? Jó foi um homem que perdeu riqueza, que perdeu filhos, que perdeu bois, perdeu vacas, perdeu camelos, perdeu toda a riqueza que tinha, perdeu a saúde, ficou no pó, ficou na cinza. Jó perdeu tudo. Tudo Jó perdeu. Ele ficou sem nada. Jó só não perdeu uma coisa. Meu Deus, chega, eu tô arrepiado aqui, viu? Tô arrepiado aqui na unção de Deus. Jó só não perdeu uma coisa. A fé. Jó perdeu tudo, mas não perdeu a fé. E pensa comigo aqui, ó. Ele olha para o lado esquerdo, tudo destruído. Fogo desceu do céu e quebrou tudo. Ele olha para o lado direito, muitas coisas foram roubadas. Ele olha para frente, destruição. Para trás, destruição. Mas Jó, quando olhava para o céu, ele sabia. E ele dizia: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Jó tinha perdido tudo, mas ele não perdeu a fé. E tudo que o inimigo queria era roubar a fé de Jó. Satanás não queria roubar o dinheiro de Jó, a família de Jó. Satanás não queria destruir a casa de Jó, a saúde de Jó. O que ele queria destruir de verdade era a fé de Jó. Entendeu? Ele, pela permissão de Deus, atacou Jó e Jó perdeu tudo. Mas só que o inimigo queria de verdade mesmo, no fundo,
O plano do maligno era fazer que Jó perdesse a fé em Deus. Mas o plano do adversário foi frustrado. O plano do inimigo foi quebrado. O plano do adversário foi destruído. Ei, minha amiga, meu amigo, Deus manda dizer para você: o plano do inimigo contra a tua casa, Deus está desfazendo agora. O plano do inimigo contra o teu lar. O plano do inimigo contra a tua saúde. O plano do inimigo contra as tuas finanças. O plano do inimigo contra a tua vida. Deus está quebrando nesta hora. Deus está desfazendo neste momento. O adversário não tocará em um fio de cabelo seu. O plano do inimigo caiu por terra em nome de Jesus. Então o plano do adversário era fazer que Jó perdesse a fé. Mas Jó foi forte. Jó foi forte porque ele tinha fé. Jó superou aquele momento porque ele tinha fé. Resultado, por meio da fé, Jó orou. Jó orou pelos amigos dele. Olha só que interessante, Jó estava na prova, na luta, sem saúde, perdeu tudo, e ainda ele tem força para dobrar o joelho e para conversar com Deus. E quando ele vai conversar com Deus, ele intercede pelos amigos. Ele vai, olha só que interessante, Jó vai interceder pelos outros, estando ele na prova. Incrível isso. Espetacular isso aqui. Jó está na dificuldade, na prova, na luta, na escassez, doente, sofrendo. Ele tinha que orar por ele, né? Tecnicamente falando, ele está na prova, está na dificuldade, ele tinha que orar por ele. Mas não, Jó vai orar pelos outros. E ele vai pedir a Deus misericórdia pela vida dos amigos. Os amigos estavam com dinheiro, os amigos estavam com saúde, os amigos estavam com família, e Jó estava doente, sem família, sem nada, sem dinheiro, sem nada, no pó e na cinza. Em vez dos amigos orar por ele, é ele que vai orar pelos amigos. E ele intercede pelos amigos, Deus escuta a oração de Jó, e a vida de Jó começa a mudar. Essa parte você encontra lá nos capítulos finais de Jó, quando ele ora pelos amigos, ali entre os capítulos 42 do livro de Jó. Então Jó vai interceder, e a vida de Jó começa a mudar, e Deus começa a trazer a prosperidade de novo. Prosperidade, prosperidade, prosperidade. Então Jó começa a reconstruir a família. Deus entrega para ele mais 10 filhos novamente. Deus entrega para ele a riqueza novamente. Deus restaura novamente a saúde de Jó. E tudo que Jó tinha antes, Deus deu em dobro. Deus manda dizer para corações aqui: aquilo que o inimigo roubou de você, descansa o teu coração, Deus te dará em dobro. Se o inimigo roubou o teu casamento, Deus te dará em dobro. Se o inimigo roubou as tuas finanças, Deus te dará em dobro. Se o inimigo roubou a tua paz, Deus te dará em dobro. Se o inimigo roubou a tua fé, Deus te dará em dobro. Se o inimigo roubou alguma coisa de você, Deus vai te dar em dobro. Em dobro, em dobro na tua vida. Receba a bênção, receba o milagre, receba a vitória. Deus não esqueceu de você, Deus está contigo, a bênção é tua, o milagre é teu, a vitória é garantida em nome de Jesus. Amém? Vamos orar para concluir nesse momento? Essa foi a palavra que Deus me deu para te entregar. Nesse momento vamos estar realizando agora uma oração, um clamor por sua vida para a gente concluir a oração da manhã de hoje, amém? Já coloca nos comentários o seu pedido de oração, se ainda não comentou. E não esqueça, meu povo abençoado, não esqueça de confirmar, ó, no botão gostei. É muito importante. Vamos orar nesse momento com muita fé? Vamos colocar a nossa fé em ação? Então, oremos ao Senhor nesse instante.
Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós tomamos posse e recebemos a nossa bênção, o nosso milagre e a nossa vitória. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus ao Príncipe da Paz. Glória a Deus ao Sol da Justiça. Glória a Deus ao eterno e soberano Senhor das nações e das constelações. Deus, Tu és Rei dos reis, Senhor dos senhores, onipotente, onisciente e onipresente. O Senhor conta o número das estrelas e chama a cada uma pelo seu nome. Tu és o Deus de milagres, Tu és o Deus do impossível, e nós depositamos toda a nossa fé na Tua presença, ó Pai querido e Pai amado. Depositamos toda a nossa fé na Tua presença. Senhor Jesus, entra com ação, entra com providência na casa, na vida, nas finanças, na saúde desta mulher, deste homem, desse moço, deste rapaz, desta criança, desta adolescente, desta mãe, desse pai, deste avô, desta avó, desse tio. Deus, visita os parentes de perto, os parentes de longe, visita as famílias, as casas, repreende todo o mal. Aqueles que estão doentes, recebam de Deus a cura nesta manhã. Tu és o médico dos médicos que opera e não deixa cicatrizes. Tu és aquele que faz o milagre e o impossível. Vai agora, ó Senhor, e faz uma cirurgia espiritual, trazendo saúde para o corpo, para a alma e para o espírito desta pessoa. Com a chave da fé, nós abrimos a porta do milagre. Com a chave da fé, nós abrimos a porta da bênção. Com a chave da fé, nós abrimos a porta da nossa vitória e tomamos posse da nossa bênção, do nosso milagre e da nossa vitória. Em nome de Jesus, o Teu Filho, nós cremos e acreditaremos sempre, Senhor, que Tu és o Deus de paz, o Deus de justiça, o Deus de amor, o Deus da vitória, o Deus da bênção, o nosso Senhor, o nosso Mestre. E eu oro por cada vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e te peço esta bênção especial, o favor que vem do céu sobre cada coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. E todos digam amém e graças a Deus. Graças a Deus que nos concede a vitória por intermédio do poder que há no nome de Jesus. Quem aí recebe a bênção, o milagre e a vitória, confirma o seu amém aqui nos comentários. Clica no botão gostei, coloca esta oração nos status do seu WhatsApp. E nunca se esqueça, você nasceu para vencer e viver toda a promessa de Deus. Um grande abraço no teu coração, te amo no amor de Cristo Jesus. Que Deus nos dê um dia maravilhoso na presença dele. A paz do Senhor, que Deus abençoe sempre.